Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e vamos ler daqui o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, rogando a ti que o Senhor venha nos acudir, que o Senhor venha nos socorrer no meio das nossas angústias mais profundas. Não há quem possa nos socorrer, Senhor, mas os nossos olhos, eles estão absolutamente postos em ti, e é em ti que nós esperamos continuamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos, a nossa nação, saindo desse período de tanta loucura lá fora, dessa festa pagã. E quantos de nós temos enfrentado lutas e lutas não poucas. E é preciso que mais do que em qualquer outra época, os nossos olhos estejam absolutamente postos no Senhor. Em ti nós esperamos, porque das tuas mãos vêm todas as possibilidades. E eu queria hoje trazer encorajamento para quantos estão se sentindo à deriva, quantos estão se sentindo abandonados, num abandono existencial. E eu queria dizer a você: o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele é aquele que nos acompanha, Ele é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. Todos aqueles que têm familiaridade com a palavra de Deus conhecem a história do rei Josafá, em sua luta contra os grandes exércitos que vieram contra o pequeno e despreparado reino de Judá. O relato todo abrange 30 versículos e vale a pena ler todo. Fazer uma releitura desse episódio para que recobremos o ânimo diante das inúmeras lutas que nos têm assolado. Para onde nos viramos? Há uma demanda, uma situação difícil, um estreito, e os estreitos têm se colocado cada vez mais estreitos. Mas é preciso que nós nos firmemos na fé em Cristo Jesus. Só o Senhor pode vir de fato em nosso socorro. E o texto, ele nos chama a algumas reflexões. Primeiro, a notícia do problema, quando nos chega, seja ele qual for, sempre nos impacta. Parece que o Senhor tem usado os mesmos métodos para que seu povo amadureça pelos séculos dos séculos. E é exatamente quando todos os recursos do homem falham que entram em cena as infinitas possibilidades de Deus a nosso favor. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei que lutas você está vivendo, mas eu quero dizer a você: das mãos do Senhor vêm todas as possibilidades
inclusive especialmente aquela que sequer podemos cogitar, como seres humanos limitados. Segunda coisa, a primeira reação diante das situações difíceis é sempre o medo. E é quando chegamos ao limite das nossas forças e cruzamos a fronteira da mais absoluta vulnerabilidade que o Senhor entra em ação, provendo o livramento. Por que é necessário que algumas pessoas vivam situações tão dramáticas? Eu não conheço a resposta. Eu poderia falar de algumas coisas, mas ser leviana na minha análise. E eu deixo que o Espírito Santo fale com você a respeito disso, em nome de Jesus. Creio que o Senhor deseja que aprendamos dependência exclusiva dEle e não nos ensoberbeçamos com os nossos saberes. Muitos de nós, como dizem os jovens, muitos se acham. E ninguém pode se achar no reino de Deus. Só o Senhor. Só cabe ao Senhor essa postura. Ele é tudo sobre todos. Ele sabe exatamente o que tratar em nós, sobretudo orgulho e presunção. Deus não abre mão da honra e da glória devidas unicamente a Ele. Em terceiro lugar, o texto nos chama para a oração. A oração é tudo sempre. Todos se congregaram ali. Josafá foi um rei bom, que fez o que era reto diante do Senhor. E o Senhor levanta para ser o rei de Judá naqueles dias. E temos a certeza que o posicionamento humilde e confiante dele moveu o coração do Senhor, que concedeu a ele grande vitória. E o reino saiu de posse de vitória. Josafá reconhece a sua pequenez, tanto pessoal quanto como reino. A força humana bélica era inexpressiva. Humanamente aquela vitória era impossível, mas Josafá atina para a única saída possível: o Senhor. A mesma saída que precisamos recorrer nos nossos dias. O Senhor é tudo nas nossas vidas. E se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, nós já teríamos perdido a própria vida. E é preciso que voltemos aos textos bíblicos, que leiamos textos como este, que possamos meditar nessa palavra de vida. E Josafá atina para a única saída possível: o Senhor. E o Senhor diz a você hoje que ouve essa palavra: para você, a única saída possível é o Senhor. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e veremos a glória de Deus nesta situação. Ele faz a grande declaração de fé aqui. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Repito, recorramos ao Senhor, em nome de Jesus. Em quarto lugar, Deus deu a estratégia: escutar o Senhor é preciso. E muitos de nós têm dado ouvidos a pessoas, a grupos, a histórias, isso, aquilo outro, menos ao Senhor. E é precisamente ao Senhor que nós precisamos recorrer no meio das nossas batalhas mais intensas. E por último, a resposta chega e sempre surpreende. O Senhor responde às nossas orações, mesmo que a nós pareça demorado. No silêncio do Senhor,
Ele prepara grandes coisas. Muitos têm se queixado do silêncio de Deus. Eu tenho orado, tenho buscado, mas o Senhor não responde. Silêncio de Deus é tempo de grandes preparações. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e veremos a glória de Deus descer nas situações. Agora, não atribua a sua vitória, a sua destreza, a sua capacidade, a sua inteligência, mas acredite ao Senhor essa vitória que Ele está preparando para a sua vida, em nome de Jesus. E eu queria terminar dizendo a vocês: o mesmo Deus que agiu nos dias do rei Josafá, age hoje na vida de todos os que o buscam em fé perseverante. As nossas demandas têm sido muitas, não temos como vencê-las do ponto de vista humano, mas os nossos olhos estão postos nele, e ele virá em nosso socorro. Apresentamos diante de Deus, nesse instante, em oração, tudo aquilo que tem demandado a nossa paz. Aqueles que se levantam para nos perseguir, nos assolar. Aqueles que se levantam para nos difamar. Nós apresentamos estes diante do Senhor. Oramos pela vida deles. Liberamos perdão sobre eles. E deixamos nas mãos do Senhor as respostas. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.